O que que houve? Realmente o vídeo travou, tava dando que a conexão tava sem conexão, porém voltei. Eu acho que resolveu e acredito que agora vamos novamente recomeçar. Desculpa e obrigado pela compreensão. Então eu vou chamar de novo a Clara, tá? E aí a Clara vai falar quem que é a Clara, tá? Então vai estar falando desse momento, quem é a Clara Bertolino. Agradeço vocês pela compreensão desse momento. É a nossa primeira vez. Então, Agora assim, entrou. tem. Agora, então, é a nossa primeira vez. Diz que a minha internet está boa, mas, porém, gente, internet em qualquer lugar do mundo faz essas coisas. É, Clara, aqui tá tudo bem linda. também, mas, É, né? pois vamos lá. Vamos Então, ver. Clara, quem é você, Clara? Então, continuando, né? Eu sou casada, mãe de pet, psicóloga, roqueira, como eu vi que você anunciou aí, né? Eu adoro um festival de música, um Gente, show. ela Isso não desde perde um Rock in pequenininha. Rio. É a Clara que gosta de viajar, que construiu uma casinha num carro e não perca uma oportunidade de estar pegando uma estrada aí. E eu atuo na psicologia hospitalar e psicologia clínica. Eu já trabalho em uma instituição aqui em São José dos Campos há 16 anos, não como psicóloga, tá? Eu entrei lá numa outra função e aí optei por fazer psicologia, me formei trabalhando nessa instituição e hoje eu atuo lá como psicóloga. Já trabalhei com bariátrica, né? Agora não estou mais atuando nessa instituição com bariátrica, mas sim na parte hospitalar mesmo. E sou apaixonada por pessoas, mulheres, né? É o que eu e a Su, a gente estava conversando essa semana. No que eu puder ajudar o público feminino, eu estou aí para isso, né? A gente. Gente, eu vou cortar a Clara um pouquinho, porque essa semana a Clara fez assim uma coisa que eu fiquei emocionada. A Clara, ela colocou o trabalho dela, o tempo dela à disposição de mulheres que não poderiam pagar. E ela fez uma semana, não foi, Clara, de atendimentos gratuitos. Gente, eu fiquei impressionada, porque nem toda psicóloga tem esse coração. E aquilo mexeu comigo, porque assim, o meu projeto é esse, ajudar pessoas. E quando eu vejo pessoas que ajudam pessoas, gente, não tem como dar errado. Não tem como. Então, assim, Clara, fica aqui de novo, minha admiração por você. Fica de novo, assim, é, o que você precisar da minha ajuda para divulgar os seus trabalhos que são lindos, os seus projetos, pode contar comigo. Poxa, amiga, eu sei que eu sempre posso estar contando com você, obrigada. Então, né, a ideia de eu criar essa ação já faz um tempo que eu estou com algo em mente para criar algo voltado a esse resgate da autoestima, né, dessa questão do empoderamento, não só do público feminino, né? Porque eu tenho muitos pacientes, homens também, a gente sabe que eles também necessitam desse cuidado, né? Só Uhum. que este mês não tem como não pensar nas mulheres. Eu já estava com esse plano em mente. Esse mês está um mês um pouco mais tranquilo, porque até o dia 15 eu estou de férias do hospital. Do consultório, não. Estou atendendo os meus pacientes normalmente, que eu ainda não fui viajar. Eu vou viajar talvez nessa semana. Então, eu falei, por que não disponibilizar ali um horário para esse atendimento? Né? Então, Muito eu bacana. consegui, a princípio seriam 10 vagas, mas a demanda foi grande. Eu consegui abrir mais 4 horários, então eu vou fazer aí 14 atendimentos.
Para Nossa, cada uma que me chamou, eu expliquei um pouquinho como que vai ser essa sessão, porque não vai ser uma psicoterapia, não vai ser um acompanhamento. Será sim. somente uma sessão voltada para autoconhecimento, né, a questão da autoestima, voltada mais para esse público feminino, de resgate aí da mulher, né? Que É, lindo, todas nós lindo. somos, e às Sim, vezes a correria do dia a dia, a gente não consegue se olhar como feminino, né? Como isso. essa questão Ô, tão Clara, importante que é. Clara, até entrando nesse assunto já, assim, falando sobre essa questão do empoderamento feminino, e até esse resgate da autoestima, vou puxar as duas coisas. O que acontece? Eu vejo que parece que eu tenho essa percepção que nesse empoderamento feminino e nesse resgate da autoestima, em algum momento, parece que a gente se perde no sentido do quê? Parece que os homens não existem, parece que a gente deixa de, quando o empoderamento feminino, a gente deixa de reconhecer que o masculino é importante para a nossa vida também. Eu tenho uma certa percepção de que agora as pessoas parecem que vivem mais o meu eu vivo comigo mesma, eu estou apaixonada por mim. E aí eu fico pensando até que ponto o empoderamento feminino vale a pena. E aí esse resgate da autoestima, isso aí é para a gente refletir, você reflete comigo que você está mais por dentro. Isso aqui são as minhas percepções, tá? Esse resgate da autoestima, quando a gente fala, eu vejo que as mulheres estão num momento de empoderamento, porém, por que que tantas mulheres estão com depressão? Por que que tantas mulheres estão com essa baixa estima? Eu tenho uma também percepção de que a internet, as redes sociais, elas influenciam nesse é, nesse momento de comparação, um comparativo assim de que existe só Tudo mulheres perfeito. bonitas, que tudo é perfeito, exatamente, e que aí a gente se coloca para baixo, a gente acha que não, tem que ser aquele padrão. Então, assim, nesses dois processos, tanto do empoderamento e quanto do resgate da autoestima, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, vamos falar então sobre o empoderamento, né? Tem muita gente que se perde um pouco. O que que é o empoderamento? O que que é o empoderamento feminino? O empoderamento o significado é poder, né? Mas isso não significa uma superioridade. Não é porque a gente está lutando, né, por uma causa ali feminista, é porque a gente quer estar acima dos homens. Isso não, não é essa a ideia. O empoderamento Não, né? Até porque é você é você. casada, eu acho assim, você é casada, você tem pai, você tem irmão, eu tenho filhos, não tenho mais pai, mas tenho irmãos. Então, assim, é meio que a gente precisa mudar, acho que um pouquinho essa chave, né, do empoderamento, fazer com que a mulher seja mais do que o homem. Não é mais, nós estamos lutando Não, por direitos iguais, não é os isso? direitos iguais, porque, por exemplo, esses tempo atrás eu tô com reforma em casa, né? E eu soube de uma mulher que ela trabalha de pedreira. Isso não é comum. Pois, Entendeu? é Não verdade. é um trabalho que você vê ali uma mulher batendo laje, É isso mas mesmo. ela se sentiu à vontade nesse ramo da vida. Então, se Sim. ela se sentiu capaz e ela está conquistando o objetivo dela, ela está conseguindo seguir ali com esse projeto de vida que ela criou. Por que não a sociedade não acolher essa decisão dela? Aí é onde Uhum. vem muita crítica, vem machismo,
Então, o Sim, empoderamento é a mulher querer estar onde ela quiser, mas não numa exatamente. questão de superioridade. Ah, porque nós Uhum, mulheres somos superiores aos homens. Não. sim, Quantos homens nos inspiraram, entendeu? Então, a exatamente. questão é você saber dividir. Empoderamento é o poder, sim. A mulher pode, Uhum. mas não significa que ela seja superior ao homem. Não. Nós estamos Ou a ninguém, lutando. né? Ou a nenhuma outra mulher. Porque o que eu vejo também agora, nesse momento, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o que está acontecendo, que eu também fico olhando e percebendo e lendo, o que acontece? Nós mulheres estamos num momento que, quando eu estou empoderada, eu tenho a tendência eu menosprezar as que não estão. Então eu começo a atacar as próprias mulheres, eu começo a atacar as pessoas que são também tem uma importância relevante nessa vida, porém ela não está vivendo naquele momento o mesmo estágio que eu estou, e aí eu começo a falar delas como se elas fossem preguiçosas, como se elas fossem negligentes. Então, assim, eu começo a fazer uma série de ataques às pessoas, às mulheres, que eu sou mulher, nós precisamos nos defender. Nós precisamos estar juntas. Então, assim, o que a gente vê? Uma mulher sofre feminicídio. Aí a gente costuma falar o quê? Ah, estava lá vivendo com aquele homem porque quis. Ela entrou naquele relacionamento porque quis, ficou naquele relacionamento porque quis. E nem sempre é assim. Eu vejo hoje, eu tenho uma amiga que ela está saindo de um relacionamento abusivo. Gente, eu acompanhei do princípio ao fim. Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Então, assim, que a gente julgue menos, né? Que a gente julgue menos as pessoas e ajude mais. Essa semana também eu tive, por acaso, o meu filho, o Wesley, que mora aqui, falar que o nome dele vai me matar depois, mas tudo bem. Ele presenciou, ele trabalha fazendo pinturas aqui em Portugal. E ele presenciou a cena, geralmente aqui a gente não as pessoas não interferem. Portugal ainda tem mesmo um pouco de machismo em relação às interferências num caso desse de abuso. E um homem estava batendo numa mulher e ninguém interferiu, ninguém falou. E aí eu disse para ele assim: olha, Wesley, você viu isso dessa vez. Da próxima vez, você vai ligar e vai denunciar, porque ele falou assim, mãe, mas exatamente aquela frase machista, aquela frase que a gente conhece há muito tempo, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Falei, não, se mete sim. A Tem que partir, se a meter. partir do momento que está tendo um abuso, precisa sim a gente se posicionar e a gente defender a honra daquela mulher naquele momento que está fragilizada. Então, não é isso, Clara? O que você acha disso? Não, com certeza, né? Esse ditado de que briga de homem e mulher não se mete a colher, se mete sim, porque hoje em dia o feminicídio tá aí. Eu não tô falando só também da questão do feminino, de estar sofrendo com essa realidade do momento. Tem muitos homens que sofrem também, né? Tem muitos homens que estão no relacionamento abusivo. É lógico que essa semana a gente está falando aí sobre, né, o mês das mulheres e tal. Mas é porque uma briguinha qualquer pode chegar a um homicídio, Isso, né? exatamente. E isso Uhum. é muito sério. Às vezes é uma coisa pequena que se transforma. Hoje mesmo acho que eu vi uma notícia, acho que foi aqui no Vale, não sei, de um rapaz que matou a ex e tentou se matar depois. Pois Eu aconteceu essa não vi semana, a as- matéria, a- mas foi algo a- assim. acho que a presidente da Câmara Municipal de um dos estados do Nordeste morreu jovem, foi assassinada e logo em seguida ele se matou, né?
Então, assim, a gente tem Uhum. visto isso com constância, né? Eu não sei, Sim. é, por isso que eu acho que a nossa parcela de para ajudar é ainda denunciar, sabe? E assim, como fortalecer essas mulheres tão fragilizadas? O que podemos fazer, sabe? Eu não sei exatamente esse resgate dessa autoestima, talvez seja o que nós devemos trabalhar mais para que essas mulheres possam realmente descobrir o valor que elas têm, né? Então, assim, eu também já posso falar que eu já vivi um relacionamento abusivo, não abusivo no sentido de apanhar, nem no sentido de é, ser xingada, mas no sentido de me sentir inferior. Por quê? O que acontecia? Ele olhava fotos de outras mulheres, conversava com meninas que eram mais jovens, então isso foi para mim abusivo, isso foi para mim, me feriu. Então, feriu minha Uhum. autoestima como mulher, feriu a minha pessoa, e eu realmente fiquei num estado que eu vi que era um estado onde a gente se vitimiza e a gente não consegue sair tão Sim. rápido, né? E essa questão aí, essa situação de uma mulher que está num relacionamento tóxico, agressivo, né, sofrendo abusos, normalmente essa mulher ela está sofrendo aí com a baixa autoestima, porque é um dos sintomas, né? É você estar em um relacionamento tóxico, um relacionamento Isso, abusivo, né? Porque ela se sente sim, insegura sim, para sim. estar buscando novos relacionamentos ou sair da situação que ela está. Às vezes por questão financeira, né? A gente sabe que tem Essa muitos dependência, casais, tem né? muitas mulheres que estão nessa dependência por questão financeira, ou às vezes tem filhos, aí se submete aí a certas coisas devido aos filhos. E é isso, gente. Se você tá num relacionamento abusivo e tá nessa situação, às vezes só por conta dos filhos, ou às vezes é uma questão financeira, avalie se realmente vale a pena. Porque ele nunca vai deixar de ser o pai, né, da sua criança, do seu filho. A questão Uhum. financeira, a mulher, ela consegue desenvolver aí diversas formas de atuar, né? Eu acredito que uma mulher guerreira, ela nunca vai ficar aí sem alguma fonte de renda. Acho que hoje o mercado aí tem inúmeros cargos que você pode estar atuando. O desemprego é um problema, mas de repente fazer algo em casa mesmo, Outras alternativas, né? outras alternativas para Porque aí você poder. diz, porque aí você é essa questão do você descobrir o seu propósito. Às vezes você está lá numa CLT, está infeliz, está trabalhando forçada, você está depressiva, você está angustiada, fazendo aquilo que não quer. E de repente você descobre que fazendo algo em casa você consegue ser bem remunerada com aquilo e ter prazer, né? Ter Exatamente. prazer. É um dos pontos aí para a gente conseguir desenvolver aí essa alta na autoestima, né? Que a autoestima é assim, né, gente? É a alta autoestima e a baixa autoestima. Uma vez uma paciente adolescente, ela me perguntou, ela me perguntou não, ela me falou, Clara, eu tô com baixa estima. Aí eu peguei e falei, tá, vou te explicar. A autoestima vem do alto, né? Do seu. E aí ela tem a baixa autoestima e tem a alta autoestima, né? Aí expliquei pra ela, porque tem muita gente que eu já ouvi até adultos falarem assim, porque eu tô com Baixa baixa estima. estima. Não, é a baixa autoestima, que o alto Hum, vem de tudo que a gente sim, traz para si, né? sim, E o que sim. que é autoestima? Só vou entrar um pouquinho aqui para a gente seguir aí Tá. uma ordem para a Né, gente não Eu entrar queria nos só eu queria só falar sintomas. uma coisa, Clara. Desculpa te cortar aí. Mas quando você estiver falando aí da autoestima,
Depois você já entra no autoconhecimento, porque aí a gente Faz já parte. alinha, faz parte. Na verdade, vai casar os dois juntos, porque para a gente ter autoestima, a gente precisa se conhecer, né? Sim, Isso sim, é o principal. é Então, e verdade. o que é a autoestima, né? Se fala muito sobre autoestima, e aí, o que de fato é? A autoestima, gente, nada mais é do que a capacidade que a gente tem de valorizar ou não a nossa identidade, né? O que seria a nossa identidade? É o que somos, né? E a gente precisa confiar em nós mesmos, reconhecer o nosso valor, isso é extremamente importante. E como que a gente vai conseguir reconhecer o nosso valor, é, sermos mais confiantes? É o autoconhecimento, Exatamente. né? Se a gente não Fica. se conhece, é muito. Eu vou dar um exemplo aqui de consultório clínico mesmo. Às Uhum. vezes eu pergunto para o paciente do que ele gosta, quais são os projetos de vida, e ele não sabe me responder. É verdade, Clara. Eu vou te falar uma coisa que, por algum momento da minha vida, você conheceu uma parte da minha história. Me Hum, conheceu bem quando eu estava me divorciando, né, Clara? Já faz 7 anos, viu, Clarinha? olha só E como o olha, tempo passa. pois o tempo passa. E por algum momento, Clara, eu perdi minha identidade. Então, eu perdi o sentido da minha vida, eu perdi as cores do mundo, já não eram mais coloridas. Eu tô até dizendo que agora eu tô num momento rosé, sabe? Assim, rosinha, eu tô num momento colorido da vida. Tô num momento colorido. Por quê? Porque eu aprendi com os meus erros, eu aprendi com meus acertos e eu resgatei a minha identidade. Eu resgatei a Suzana, quem eu sou. Por muito tempo eu deixei a Suzana lá fechadinha, trancada, sofrendo com depressão, sofrendo com tristeza, com mágoas, sofrendo com todos os traumas do passado, sabe? E aquela coisa que ficava o tempo inteiro ali me sufocando. E quando eu descobri que eu poderia me libertar disso, que eu poderia me reencontrar, foi muito legal. Eu participei de eu tenho uma sobrinha, a Luana Ganzert. A Luana, ela é psicóloga também. E ela escreveu um livro agora que chama Ou Você Vive Você Vive ou Sobrevive. Então, assim, eu descobri por muito tempo que eu estava sobrevivendo. Então, eu não estava vivendo mais. Eu não estava mais sendo o meu eu. É assim que eu sou, espontânea, alegre, sempre fui dessa forma desde criança. E eu me perdi em algum momento. E aí, quando eu vi esse reencontro, eu falei: isso não pode ficar só comigo. Eu preciso ajudar a mulher a se reencontrar. Lindo isso. E é exatamente como você vai buscar aí essa autoestima, né? Essa alta da autoestima, sendo que você não se conhece, você se importa muito com a opinião do outro, né? A gente tem que olhar para o que a gente quer, o que a gente se sente confortável em fazer. Vou dar um exemplo aí. O meu cabelo, eu gosto do meu cabelo com luzes. Você também tá loiríssima agora, Tô né? loirinha, ó. Tô loirinha. Os brancos É. apareceram, claro, os brancos. Ah, mas a mulher, ela não envelhece, ela enloirece. É Os meus verdade. também já começaram a aparecer aqui, amiga. Você é novinha, Então, Clara, tem idade para ser minha filha. nem tanto, amiga. Mas, por exemplo, o cabelo. Quantas vezes já me falaram, ai, porque você deveria deixar o seu cabelo natural? Que a cor do seu cabelo natural é bonita. Eu gosto de cortar uma franjinha às vezes. Agora ela tá comprida, mas às vezes ela tá bem aqui curtinha. Ai, mas você não tem mais idade para fazer franja. Criança que faz franja.
Sabe? Então, se você se apega a essas críticas e você não faz o que você tem vontade, o que você gosta, você vai contribuir aí para essa baixa da autoestima. Porque você está fazendo o que está agradando o outro. E nem sempre a gente vai agradar. Às vezes a pessoa que está te falando isso está te achando linda, maravilhosa. Mas É a gente tem verdade. que também avaliar o nosso convívio. A gente estava falando sobre relacionamento, né? Sim, Mas não sim, só sim. o relacionamento amoroso, e sim também as nossas amizades, né? A gente Oi. precisa estar cercado por pessoas que nos fazem se sentir bem, né? É lógico que uma crítica a outra é construtiva, né? Eu até costumo dizer que não existe crítica construtiva, mas eu Ah, aprendi uma coisa. Quando a crítica vem de alguém que te ama de verdade e essa pessoa, ela não quer o teu mal, você percebe. E aí não é uma crítica. Eu acho que é um conselho para que você viva de uma maneira melhor, para que você possa sim. evoluir, sabe? Então, assim, quando a gente vê que porque é muito comum hoje em dia, né, Clara, as pessoas criticarem tudo, aquilo que elas não vivem, aquilo que elas não têm coragem de fazer, aquilo que elas não têm disposição. Então, assim, geralmente quando a crítica é dessa forma, dessa maneira, é, é exatamente aquilo que talvez a pessoa gostaria de viver, gostasse de fazer, mas por medo, por timidez, por N motivos, né, a gente, por insegurança, e até mesmo por negligência, não faz, e aí ela acusa no outro aquilo que o outro está fazendo, que ela poderia estar fazendo também. A pessoa se anula, né? Isso, Às vezes exatamente. é A pessoa por se medo, a anula. insegurança, então ela acaba se anulando de fazer o que Exatamente. gosta por medo de uma crítica, né? De não agradar Uhum. alguém. Então, isso também é muito importante para estar desenvolvendo aí a autoestima, gente. É você avaliar quem está ao seu redor. É lógico que nem sempre, né, a gente pode decidir ali, por exemplo, no trabalho. Às vezes a gente tem que lidar com pessoas, com situações que a gente gostaria de evitar, mas muitas vezes não dá para evitar. Mas eu digo assim, É. nas relações de amizade mesmo, a gente consegue identificar se aquela pessoa está nos fazendo bem ou é uma amizade tóxica, né? Existe também Sim, esse sim, termo sim. para E, amizades. Então, então, isso está eu, relacionado. eu acho que hoje, né, Clara, existe muito da gente falar assim. Eu tenho um pouco de preocupação, voltando aqui um pouquinho, eu tenho um pouco de preocupação quando a gente está muito no meu eu, no ego, assim, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou o que eu sou. Eu acho que a gente tem que ser a gente. Mas aí a gente também precisa ter esse equilíbrio de não fazer com que isso anule as outras pessoas. Porque as pessoas, elas precisam, nós pessoas, precisamos uma das outras. Por exemplo, eu Com não certeza. faria essa live maravilhosa se não tivesse você aqui tão maravilhosa fazendo isso junto comigo. Sozinha eu não conseguiria fazer. Então, assim, É a eu troca, acho que né? a troca, exatamente a troca. Então, assim, a gente precisa disso, precisa colocar que o nosso eu sozinho não vai a lugar nenhum. Então, assim, Sim, com certeza, né? o pessoal fala assim, eu queria, se eu fosse milionária hoje, se eu fosse milionária, o que que você queria fazer hoje? Eu ia para uma ilha deserta. Mas você ia sozinha para essa ilha Não, né? A gente deserta? Não, precisa né? de alguém que Eu te acho que só, eu acompanhe. acho que sozinha ia ficar um pouco chato, não ia? E aí? Você vai para uma ilha deserta. Você vai
querer cozinhar numa ilha linda, maravilhosa? Não, você vai querer um restaurante ali para você se alimentar, né? Tomar Exatamente, um drink, exatamente. né? Você de Uhum. repente quer fazer um passeio de barco, então a gente depende do outro, né? A questão da autoestima, ela não é assim, ah, eu sou eu e que se exploda o resto. Não, gente, a autoestima é você se aceitar como você é. Se de repente tem alguma coisa que está te incomodando, avalie, repense. De repente Sim. a pessoa sempre teve vontade de fazer algum curso, ou mudar o cabelo, já que a gente deu ali a opção do cabelo. Então, Sim. são pequenos gestos de cuidado. Eu ia com o cooler ali, ó. A É, pessoa você viu mandou. lá? Não, tem as Ela já amigas achou que você cachaceiras. quer Não, sozinha, hein? essas daqui, essas minhas amigas, elas têm alta identidade, que são assim, cachaceiras. Eu gosto de uma cervejinha também, uma praia Elas sem são uma incríveis, gente. cervejinha. Elas são incríveis. Elas são incríveis. Então, é assim, a gente pensar no que a gente quer para nós e executar, pôr em ação, mas é realmente, a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa do outro. E a gente tem que ser empáticos, né? Isso. Empatia, ó, para falar de empatia, dá uma outra live, né? Porque a empatia, às vezes, o pessoal fala, ah, é você se colocar no lugar do outro. E Mas outro. não vem por aí, né? Porque cada um vai ter uma interpretação de uma situação que está acontecendo de acordo com as nossas vivências. Então, de repente acontece algo, aí você vai agir de uma forma. Aí o meu lado empático vai te orientar, não, Suzana, mas faz isso, né? Não faça desta forma. Mas ninguém sabe Uhum. o que que a Suzana está sentindo. Então, às vezes, a Sim. empatia não é só você tentar se colocar no lugar do outro, mas sim sentir a dor do outro, né? É. E isso a gente nunca vai conseguir, porque a Pois dor é é, Clara. subjetiva. E eu acho que essa questão da empatia, a gente, por exemplo, eu consigo ter empatia com muitas pessoas, com coisas que eu já vivi, já passei na pele. Então, assim, Uhum. a partir daquele momento que eu já vivi, passei, eu acho que aí eu consigo sentir a dor do outro. É muito difícil sentir exatamente igual, mas Uhum. porém você tem uma noção maior do que aquela pessoa está sentindo. Posso falar isso pela ansiedade, depressão, aquele sentimento de pânico, tristeza. Então, tudo isso eu já senti. Então, assim, para eu conseguir estar com alguém que está passando por esse processo, eu vou conseguir melhor entendê-la e melhor ajudá-la. Porque eu já Sim, com passei por certeza. isso e eu sei o que, que é viver isso na pele. Porque as pessoas ainda acham, ainda tem esses paradigmas ainda distorcidos de que depressão é frescura, de que ansiedade é falta de Deus. Então, assim, tem muita coisa ainda que precisa ser transformada. Eu acho que as terapias, a psicoterapia, a psiquiatria tem evoluído muito nesse sentido. Com E por isso certeza. que eu sou apaixonada, né? Sou apaixonada por psicologia. E eu sei que só tem a nos beneficiar. Então, assim, eu queria falar para você, assim, perguntar para você, como que você, como psicóloga, pode ajudar na terapia desse monte de coisas que nós falamos até agora, né? Exatamente de baixa autoestima, de resgate dessa autoestima, de empoderamento, de autoconhecimento, né? E como que você se vê como psicóloga para poder ajudar as pessoas? Eu não estou nem falando aqui no momento de mulheres só, mas de ajudar todas as pessoas. Bom, a psicoterapia hoje em dia, né, gente, eu acho que tá.
tá crescendo, né? O pessoal antes tinha um preconceito. Se falava em psicoterapia, em terapia, muitos achavam que era coisa para louco. Não, isso é para louco. Mas ainda bem que as pessoas já estão interpretando de uma outra forma, porque foi o que você falou, né, Su? Ansiedade, depressão, tá aí, gente. E esse número vem crescendo cada vez mais. Sim, E a importância de estar em terapia, né, fazendo psicoterapia, é justamente buscar esse autoconhecimento, né? O psicólogo ou o psiquiatra, na verdade, ele vai analisar ali o que está acontecendo e te medicar, né? Que é muito sim. importante em muitos casos, porque às Uhum. vezes sem a medicação, o paciente ele não consegue buscar ali uma boa evolução. Então, muitas vezes precisa estar associando ali com algum medicamento. Mas é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Se a gente conseguir resolver essa situação com a psicoterapia, ótimo, né? Não precisa estar entrando aí com, né, um tratamento medicamentoso, mas muitas vezes é necessário. Então, a psicoterapia, ela vai atuar nesse autoconhecimento, né? A gente faz alguns testes, eu trabalho com muitos testes, ali com técnicas que vai estar te auxiliando aí nesse autoconhecimento. E buscando esse autoconhecimento, você vai conseguir aí se organizar melhor em todos os setores da sua vida, seja ele no relacionamento, seja no trabalho, ou às vezes é um projeto novo que você quer iniciar e não sabe por onde começar. Muitas vezes acaba desencadeando ali uma ansiedade, né? A ansiedade ela Sim, pode estar evoluindo para uma depressão. sim. Então, a psicoterapia também, você não precisa buscá-la quando já está ali no meio do furacão. Você também pode fazer a psicoterapia de uma forma preventiva. Porque eu acho, na verdade, diante de tudo, eu acho que esse mundo que a gente está vivendo agora, né, Clara? A gente está vivendo um novo mundo, uma nova era. Pós-pandemia, tudo mudou. Pós-pandemia, Sim, está tudo muito assim, à flor da pele, muito. As pessoas estão perdendo a noção é, realmente do equilíbrio. Então, assim, e depois de tudo, né? A gente está passando por um momento de guerra, a gente está passando por um momento da política que mexeu com muitas pessoas, feriram muitas famílias, amigos deixaram de ser amigos. Então, assim, foi realmente viver um momento assim difícil. E aí, quando eu penso em tudo isso, e eu vejo a terapia realmente preventiva, como o apoio que a gente necessita. Porque, assim, buscar na hora, por exemplo, você vai buscar uma ajuda na uma urgência, na hora que você já está quase na beira da morte. Então, assim, do mesmo jeito, não vamos deixar chegar a esse ponto. Chegar ao ponto de estar quase à beira da morte para poder fazer. Porque a gente tem visto, o suicídio é real, as pessoas estão cada vez. Eu perdi o ano passado 3 pessoas para o suicídio e isso é muito realmente triste. assim é muito triste, é muito difícil de aceitar que aquela pessoa teve ali aquele momento de uma tristeza profunda que resolveu tirar a vida. E isso é uma das minhas preocupações também diária. A Julie está falando aqui que terapia é vida, viu, Clara? Terapia é É, vida, é verdade. é Terapia é vida. vida. Gente, eu comecei a viver e eu comecei aquilo que eu te falei você vive ou sobrevive. Realmente vale muito a pena a gente pensar nisso, porque será que eu estou só sobrevivendo à vida ou estou realmente vivendo? E uma coisa que eu acho muito bacana aqui de se falar, porque olha, você é uma pessoa super responsável, trabalha 16 anos É a Santa Casa, né, Clara? É na Isso. Santa Casa. Vou falar o nome porque não tem problema, tá? Então, assim, a Clara trabalha 16 anos na Santa Casa. Ela fez a faculdade de psicologia e concluiu.
e está vivendo o seu melhor, está vivendo. E aí, por que eu vou dizer que ela está vivendo? Porque além de todas as responsabilidades que ela tem, ela comprou uma casa e está reformando. A Clara tem um marido maravilhoso, o Gabriel. Gabriel, beijo para você, tá? Aqui, ó. O Gabriel, eles dois são super aventureiros, gente, aventureiros. Então, assim, eles curtem a vida, sabe? Eles vão, se divertem junto, eles passeiam juntos. Tem o carrinho agora que virou a casa, né, Clara? E aí é É. isso, está vivendo, mesmo tendo muitas responsabilidades, mesmo cumprindo com essas responsabilidades. E a Clara é uma filha maravilhosa, é uma irmã também maravilhosa, é uma pessoa especial com todas as amizades que eu conheço, eu posso falar. E assim, eu Obrigada. já fui na casa dela, aniversário dela, já tive o prazer de estar junta. Então, assim, gente, dá para viver a vida, mesmo diante de todos esses desafios, mais leve. Dá para viver a vida mais leve. Não, a gente E é, precisa buscar atividades prazerosas, né? Porque do que vale a gente estar vivo se a gente está só sobrevivendo, né? Como você disse. Não, a gente tem que viver. Às vezes não é uma boa situação, um bom momento da nossa vida, mas a gente tem que buscar o melhor em nós, o melhor nas pessoas. A gente precisa focar ali no que está agregando a nossa vida. Isso uhum, é extremamente importante, né? E sim, para você conseguir aí desenvolver melhor essa parte, o autoconhecimento é essencial. Você precisa se sim, conhecer. Então, eu acho que o sim, principal aí para você ter uma boa autoestima, para você conseguir elevar a autoestima, é o autoconhecimento. É você saber o que verdade. você quer, o que, que você gosta. Foi o que eu te falei, já teve situações do paciente não conseguir me responder o que, que ele gosta. Né? Ele nunca parou É. para refletir. Ele está vivendo no modo automático que ele não está buscando por nada. E isso não faz bem, gente. Uhum. Ô, Cláudio, Né? chega também uma hora que parece que a pessoa se acostuma a viver aquela vida, sobreviver aquela vida, e parece que aquilo lá é confortável para ela. Então, assim, parece que Na zona de falta conforto, né? isso, exatamente. Então, assim, às vezes eu vejo que para algumas pessoas sair desse momento, sair dessa vida que é até pesarosa, ela termina se anulando ao ponto de aceitar que aquilo é para ela. Tipo assim, eu nasci para isso, eu estou vivendo o que Deus quer para mim. Geralmente eu escutei muitas pessoas falando isso, quando na verdade eu acredito assim, falando de Deus, né? Um momento assim falando de Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada filho dele, assim como eu tenho um propósito para os meus filhos, que é o quê? Eu quero que eles se dê bem na vida. Eu quero que eles atinjam o seu melhor potencial. Eu quero que os meus filhos progridam. Então, assim, eu não acredito que Deus quer que a pessoa viva aquela vida que ela está vivendo medíocre. Então, assim, quando você começa a viver uma vida medíocre, gente, não é de Deus. Bora se libertar disso, não é de Deus. Sim, a gente tem que estar atento a tudo, né? E, e é isso, a gente precisa se conhecer melhor. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue conviver melhor com nós mesma e com o outro, né? Essa Exatamente. convivência aí melhora em todos os aspectos. Sim, E muitas vezes, Su, é o que é importante a gente citar também, já que a gente está falando aí sobre autoestima, é a questão das nossas crenças limitantes. Porque a autoestima, ela começa lá na infância, né? A gente vai ganhando exatamente. confiança na nossa infância de acordo com algum elogio, né? Com alguma recompensa que a gente tem ali na nossa infância. Então, tudo isso vai agregando e construindo a nossa autoestima. Mas muitas vezes, lá na infância, essa pessoa recebeu mais críticas do que elogios, né?
Ah, porque você não vai conseguir fazer isso. Ah, porque você não tem capacidade. Ah, porque você só tira nota ruim. Então, tudo que, né, os pais, a família vai nos falando ali na infância, vai construindo as nossas crenças limitantes, né? E a gente tem que saber separar essas crenças. O que vai agregar para a nossa vida e o que não vai. Às vezes a pessoa Exatamente. cresceu ouvindo que ela não é capaz. Uhum. É uma E crença aquela coisa, limitante. É e uma aquela crença coisa, né? distorcida, não é real. Ela é capaz sim. Uhum. Ou, claro, a gente tem uma mania de interferir de uma certa forma que às vezes a gente acha que está fazendo bem e não está fazendo bem. Por exemplo, meu filho vai fazer uma coisa e fala, deixa que a mãe faz. Sabe? Ou o marido vai fazer alguma coisa, ah, não, você não sabe lavar essa louça, deixa que eu lavo. E a gente começa a realmente criar crenças nessas pessoas limitantes que elas vão transmitir isso para os filhos dela, ela vai transmitir isso no trabalho dela, ela vai transmitir nos relacionamentos Uhum. que elas tiverem, porque assim, a gente precisa se policiar quanto a isso. A gente precisa ter esse autoconhecimento. A Rosiane até que falou aqui, a advogada Rosiane, ela colocou exatamente, o autoconhecimento é o primeiro passo e o caminho mais inteligente para você escolher. E é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa ter esse autoconhecimento de que às vezes a gente poda o crescimento de alguém. Então, assim, Exatamente. eu não posso ser, eu sempre falo, agora é um mantra meu, eu não Uhum. posso ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Então, assim, eu preciso deixar as pessoas evoluírem, eu preciso deixar elas fazerem o que elas acham melhor para a vida dela. Se eu puder acrescentar alguma coisa, ótimo. Se eu não puder, então eu vou ficar quietinha na minha, aprender a ficar de boquinha calada e deixar a pessoa viver a vida dela, né? Porque não vai mudar a minha. Sim. E é isso. Às vezes essa crença limitante nos impede de estar buscando o melhor, né? A gente Uhum, precisa sim, sim. desenvolver o que fazemos de melhor, né? Um outro exemplo. Um exemplo, vamos dar um exemplo de escola, já que a gente voltou um pouquinho para a infância. Uhum, Ah, sim. porque eu não sou boa em matemática, né? Às vezes eu ouço dos meus pacientes adolescentes, porque eu não sou boa em tal matéria. E ele se frustra porque ele não é bom naquela matéria. Mas, em compensação, em outras, ele tem, assim, uma criatividade enorme para outras atividades. E a gente, na fase adulta, também lida com isso a todo momento. Às vezes a gente se cobra muito porque a gente não consegue executar com maestria aquela atividade. Mas as Exatamente. outras que a gente faz com excelência. Então, né, a gente precisa se valorizar, né? Além do autoconhecimento aí, a gente precisa saber aonde a gente consegue desenvolver coisas boas. Uhum, sim. Isso Porque até é extremamente eu acho importante. que se a gente souber usar a internet, né, cara, a internet hoje, ela é um meio que é muito bom e é um meio também destrutivo, né? Nós Com sabemos, certeza. né? Então, assim, eu acredito que quando a gente começa a ter maturidade, a gente começa a saber escolher dentro da internet o que vai me favorecer. Então, assim, por quê? Porque eu preciso achar algo que esteja de encontro com meus objetivos. Então, assim, eu não vou perder tempo 1 hora vendo uma qualquer que seja post, qualquer que seja a live, que não me acrescenta, que não me faz acreditar nos meus sonhos, acreditar nos meus objetivos e me transformar, né? Então, assim, quando a gente usa a internet para essa maneira, quando a gente usa a internet de uma maneira realmente madura e de uma maneira bem singular para a nossa vida,
a gente consegue tirar e extrair dela o melhor, né? Com Então, certeza. eu acho que isso vale muito a pena. Tem muita gente ainda que não sabe utilizar a internet. Eu sempre procuro, tem uma frase que eu sempre digo que é uma escritura, mas eu falo muito para os meus filhos, que é tudo que for bom, louvável, de boa fama, nós o procuraremos. Então, assim, se é uma boa música, vamos curtir. Se é uma boa escritura, vamos ler, vamos ler. Se é um bom livro, vamos buscar, entendeu? Se é uma boa amizade, vamos cultivar. Então, assim, Com tudo que é certeza. bom, que traz, que enobrece a nossa alma, a gente precisa cultivar para que a gente possa viver esse propósito da nossa vida de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais correta. Errar, todo mundo erra. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem. Você lida muito com isso, e geralmente o que mais leva as pessoas nos consultórios clínicos de psicoterapia são os erros. Então a pessoa começa a ser, como diz o Dr. Augusto Cury, o carrasco, né? O carrasco dela própria. Então ela começa ali a se martirizar. E isso é uma coisa que você deve ver muito também lá no consultório, né, Carol? Sim, às vezes um erro pode gerar traumas, né? E a pessoa ela não se atenta que é errando que a gente vai aprender. Todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar, mas a gente precisa aprender com esse erro, né? E não repeti-lo. Exatamente, exatamente. Mas às Então, vezes a pessoa se apega muito na consequência que esse erro trouxe para a vida dela, e muitas vezes sim, ela sente uma dificuldade em seguir. Mas não, é é, você saber que o errar faz parte do ser humano. E a gente precisa aprender com o nosso erro e sempre estar desenvolvendo aí o melhor que existe em nós. exatamente, é isso mesmo, Clara. Clara, pois então, antes da gente terminar essa live, tá? Que foi para mim super especial. A minha primeira live, e Essa é a você, a primeira minha. live. Live ao vivo, sim. Só. Então, assim, a minha primeira live ao vivo. O meu Que projeto prazer. é um projeto para ajudar pessoas a trazer esse conhecimento através das pessoas que eu conheço também, que tem muito mais propriedade no assunto para falar do que eu. Aqui não tem, gente, ninguém tá ganhando nenhum dinheiro, nenhum real, tá? Nem Clara tá ganhando dinheiro, nem Suzana tá ganhando um cêntimo, nenhum real por isso. É, é só mesmo para que a gente possa fazer essa corrente do bem. Se um dia a gente ganhar dinheiro com isso, aí sim, a gente vai estar vivendo o nosso propósito, claro, porque também nós somos Sendo humanas, né? A gente quer ir para remunerada. Maldivas. Você viu que as minhas amigas aqui estão querendo ir para Maldivas, né? Então, assim, eu vou precisar fazer muitas lives, né? Quem sabe um dia a gente não faz uma live, né? Olha, Diretamente quem de sabe, Maldivas. diretamente das Maldivas. Olha só, viu? Olha, gente, tá vendo aí? Agora a gente lançou aqui um desafio, hein? Fazer a live diretamente das Maldivas. Então, todo mundo junto, vamos lá nessa corrente do bem. Mas eu queria te agradecer, Clara, de todo o meu coração, te agradecer pela sua Imagina. disponibilidade, te agradecer por nos esclarecer esses assuntos que são tão importantes para a vida de uma mulher, para a vida de um homem, para a vida de uma criança, de um jovem, e que traz reflexões para que a gente possa realmente mudar. Então, olha, eu só quero dizer para você que você é um ser humano de luz. Eu Ah, tenho eu trazido sempre para minha falo, amiga. Fico eu, agradecida com esse elogio. e é verdade, sempre achei isso, viu? E assim, eu tô assim num momento que eu tô buscando o que é luz, pessoas de luz, e essas pessoas que eu quero na minha vida. Infelizmente, algumas pessoas vão sair da minha lista, porque não fazem mais parte dos meus planos, dos meus projetos, e podem me atrapalhar nisso, infelizmente. Mas eu sei que é para o meu bem, da minha saúde mental, da minha saúde,
Olha lá, olha a minha amiga já colocando de novo aí que ela só precisa do cooler. A minha mãe babona ali, ó, ela é luz mesmo. Maria Ângela. E a gente não falou ainda de uma coisa bem especial. Agora eu vi a Maria Ângela ali. Na verdade, eu É, ia falar na hora que eu fosse dar as dicas as para dicas, como pronto, pois, fortalecer a autoestima. A gente falou sobre pronto. várias coisas. Exatamente, gente, a gente tem uma história muito legal. Olha só, eu vou começar um pouquinho a falar, depois a Clara vai terminar de falar. Nesse momento do meu divórcio, eu estava passando por um momento muito triste, muito, estava com a baixa autoestima mesmo, tipo, no fundo do poço. E a Clara estava fazendo parte de um projeto que ela levou a mãe dela. Você levou sua mãe ou sua mãe te levou, Clara? Eu levei minha mãe, eu convidei a minha mãe para Isso. participar do A Clara projeto. levou a mãe dela. E logo em seguida a Clara me convidou para esse projeto. Gente, era um ensaio fotográfico, sensual, mas assim, só mulheres. Então, assim, uma coisa linda, linda mesmo. E eu, a Clara e a mãe da Clara fomos. E foi um momento muito especial. E eu digo que aquilo lá eu nunca vou esquecer, porque fez parte do resgate da minha autoestima. Então, assim, aquilo realmente é inesquecível para mim. E se não fosse essa jovem abençoada e a mãe dela, eu não teria tido a coragem jamais de fazer. Então a E Clara vai fez falar um bem as pouquinho. diferenças. Exatamente. A Clara vai falar um pouquinho agora desse projeto, vai fazer as considerações finais dela aí, de tudo que a gente conversou aqui. E eu espero que a gente possa estar mais vezes juntas, né, Clara? E que Sim, os com nossos certeza. projetos possam se encontrar. Tá bom, Clara? Sim. Vai Bom, lá, gente, eu tempo vou é todo passar seu, para tá? vocês. Você não tem tempo, não tem aqui de dizer que falar que você tem 10 minutos, não. Você tem o tempo que você quiser, viu, Clara? Eu nem sei que horas são. Pois, agora são. Aqui, né, são meia-noite e 14. Aí deve ser o quê? 9? 9 e 14. 9. Pronto, Então, tá, para a tá. gente concluir aqui, A gente então, tem até uma hora e meia de live, de 1 a 1 hora e meia, que eu acho que o suficiente para a gente deixar a nossa mensagem. sim. Eu vou, então, deixar algumas dicas para vocês, tá, gente? Para como aí fortalecer essa autoestima. Eu vou até acompanhar aqui um rascunho para não esquecer de nada. Então, gente, é muito importante a gente examinar o nosso passado também. Porque esse lance, o que passou, passou, e vamos deixar lá para trás. Não, é importante a gente estar de bem com o nosso passado, mesmo diante de uma situação que não foi ali tão boa. Então, examine seu passado. Na psicoterapia, isso ajuda muito, tá? Às vezes, falar sobre o passado é aí uma forma também de você estar buscando esse autoconhecimento, de estar fortalecendo a sua autoestima. Então, o passado é importante, sim, a gente conviver de bem com ele. Nunca diga frases, por exemplo, eu não sou uma pessoa. Aliás, eu sou uma pessoa fracassada, ou eu não consigo, né? Essas frases que já te anula ali no seu próprio pensamento. Então, evite frases negativas. Isso é muito importante também. Procure fazer o que gosta. Aí entra também esse ponto aí que a gente participou desse projeto. O que seria? Quem faz o que gosta? Mas o que eu gosto? Se você não sabe o que você gosta, descubra. Né? Foi o que eu falei. Eu gosto de viajar, eu gosto de curtir um show de rock, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler, né? Então, Adoro a praia. gosto de ir pra praia. E por que não se aventurar, por exemplo, em fazer esse ensaio que eu e a Su fizemos? Isso traz aí um resgate da autoestima e faz muito bem. Faça atividade física. Eu até falo pro meu marido que eu sou muito aquela do faço o que eu falo, faço o que eu faço, né?
porque a atividade física é algo que eu tô tentando incluir na minha vida já há muito tempo e vai ficando, vai Somos ficando. duas, somos duas. Então, não faça como a psicóloga aqui, pratique atividade física, porque isso realmente vai estimular e agregar aí para sua autoestima. Esqueça um pouco as comparações. Aí a gente pode estar falando aí um pouquinho da internet, sobre filtros, tá? Não estou falando que é errado usar filtros, às vezes eu também uso. O problema é quando você não consegue mais tirar uma foto, você não consegue participar aí de uma videochamada, de uma live, porque não está tendo um filtro. Porque você vai Sim, construir uma imagem errônea de si, né? verdade. Quantas vezes eu já escutei, não é de paciente, é de amigas mesmo, né? Que de repente está lá naquele aplicativo de relacionamento e se sente insegura de encontrar a pessoa porque a foto do aplicativo está com filtro. Então, é você aprender a Exatamente. se amar do jeito que você é, tá? Eu não estou falando que usar filtro é errado. Se você Eu sei. gosta, né, use, né? A Mas eu gente acho que fica é assim, né, linda. Clara? Semana É aquela, passada eu vi um é filtro no aquela, TikTok que eu fiquei assim, falei, gente, eu até mostrei pro meu marido, eu até fiz um videozinho no TikTok, eu falei, gente, olha só, eu queria acordar todo dia assim, mas a realidade não é assim. Então a gente não pode se é, iludir exatamente. com esse mundo de internet. E às vezes a gente vê muito a vida do outro, que tudo é perfeito, porque a pessoa tem o corpo perfeito, tem a pele perfeita, né? Ela tem o trabalho perfeito. Então, A grama do vizinho sempre é mais verde, né? sempre é mais verde. Então, gente, se atente a isso, tá? Esqueça um pouco, não fique se comparando a vida do outro da internet, porque a internet a gente vai postar o que é legal mesmo. Eu, por exemplo, eu não vou ficar lamentando algo que eu não estou satisfeita na minha vida na internet. Na internet eu vou. Não vai postar uma briga com o Gabriel na internet, né, Clara? Não, não. Se tem gente que gosta de fazer isso, né? O problema é da pessoa, mas assim, eu não Sim, acho não é saudável, legal. né? Eu acho Sim, que a sim. internet é Até uma porque forma de comunicação. as redes sociais, na verdade, elas estão ali mesmo para mostrar o que é belo, bonito, atraente, o que é inverdades, né? Então, assim, eu posto uma foto, vamos pôr num iate, mas eu jamais vou postar a foto no barquinho lá que tá no remo, entendeu? Então, assim, É. geralmente as pessoas fazem isso, né? Elas querem postar o que é mais top, mas aquilo nem sempre é a realidade. Então, assim, tome cuidado com essas comparações que a gente faz diante do outro, principalmente pela internet. Uma outra dica aqui afastar-se de pessoas que te colocam para baixo, né? Eu falei um pouquinho sobre aquele relacionamento ou aquela amizade que sempre está nos deixando para baixo. Isso não é saudável, né? A gente tem que começar a avaliar aí quem está ao nosso redor, quem está agregando, quem que vai trazer ali algo positivo para a nossa vida. Então, isso é muito importante, a gente avaliar quem está ao nosso redor. Outra Sim. coisinha também, cuide de sua aparência. Isso é muito bom, gente. Eu não estou só falando de procedimentos estéticos, porque agora tá até um absurdo, né? Essa onda Exatamente. de harmonização, o número de adolescentes, isso foi uma matéria recente que eu vi, o número de adolescentes fazendo procedimento estético, procedimentos Sim, invasivos, né? sim, sim. Cresceu muito. Então, você cuidar da sua aparência, mas não de uma forma também apelativa, né? É você se sentir bem, né? Tem até uma amiga que sempre fala para mim: ai, quando eu não tô bem, eu passo um batom que tá tudo maravilhoso. Então é isso, é você se sentir bem com o seu eu, né? Por exemplo, esse piercing. Eu já tive muita crítica por esse piercing.
Ai, mas você é psicóloga, vai ficar usando piercing. Ai, porque você é toda tatuada. Gente, Não te da mesma define. forma que eu devo afastar algumas pessoas, com certeza outras se identificam com o que eu gosto, com a minha forma de se vestir, né? É, tem gente que vai me ver pra rua aí toda social, de salto, né? Porque no meu trabalho eu preciso também estar com uma imagem ali um pouquinho mais assim social, vamos dizer. Mas no meu final de semana, eu tô ali de tênis e camiseta de Você manga de tá ali, golfe. você está ali exatamente de clara, né, a sua Exatamente, identidade e não está ali como a profissional clara, né? Então você está ali exatamente, como o ser humano clara. E é exatamente. isso que a gente Então precisa entender, né, das pessoas. é E você se o seu sentir piercing é bem. lindo, viu? Ah, mas esse É, piercing é eu não, polêmico. eu não tenho coragem porque com essa napa que eu tenho aqui, entendeu? Não vai ficar bom. Fica assim, amiga. A minha também, ó. A minha também não é pequenininha, não. Então é isso. Cuide da sua aparência de uma forma aí que você se sinta bem. E faça por você. Não pensando se você vai agradar o outro ou não. No comecinho da live a gente falou sobre cabelo, né? Porque se a gente vai ouvir as críticas e levar em conta o que o outro está falando, a gente não faz o que a gente tem vontade, né? Sim, sim. Então, Porque crítica abre os vai olhos para ter. isso Se, também. ó, eu li essa semana uma coisa que é bem verdade. Você fazendo ou não fazendo nada, vão te criticar do mesmo jeito. Então Sim, faça, sabe? Sim, críticas vai ter. Então, assim, vai se ter. blinde, começa a fazer uma blindagem contra as críticas, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente tem uma blindagem, que a gente consegue essa blindagem, elas não vão nos abalar tanto a ponto de tirar a nossa autoestima. Então, assim, tem coisas que tem que entrar realmente por um ouvido e sair pelo outro. Porque não é pra gente. A gente tem que buscar isso, ser feliz. Eu acho que o sentido da vida, dessa felicidade que todo mundo está buscando, está todo mundo sempre procurando. Eu vejo que as pessoas estão procurando felicidade, prosperidade e paz. Então, assim, isso está muito ligado, eu vejo o tempo inteiro, está muito ligado a ao seu emocional, ao seu espiritual, né? E ao seu físico. Uhum. Então acho que a gente precisa realmente fazer isso que a Clara está falando aí, de todos esses cuidados com essas, com o externo, com o que vem de fora, para que ele não entre e fique ali e aí destrua o nosso ser. Com Tô errada, certeza. Clara? Tá Não, tá indo certinho. certo? Então é isso, é a prática de bons hábitos, né? Desde hábitos alimentares, quanto a hábitos, por exemplo, de leitura, que agrega muito. Um outro fato bem legal, já que eu falei sobre leitura, e a gente estava falando sobre autoconhecimento, né, e tal. Se a gente lê um livro, né? No momento ali da sua vida, você está enfrentando determinada situação. Então, a gente tem uma interpretação ali daquela leitura de uma forma. Se a gente lê o mesmo livro em um outro momento da nossa vida, a gente vai ter uma outra interpretação É desse verdade. livro. Porque é É. de acordo com o que a gente está vivenciando no momento, né? Uhum, sim. Então, crie bons hábitos, é, né? A gente já citou atividade física, estou falando a alimentação é uma forma de autocuidado também. Então, busque aí fazer coisas prazerosas, coisas que vão Uhum. agregar aí para sua saúde. E o principal, gente, que a gente falou bastante, é busque o autoconhecimento. Isso é Clara, fundamental. isso realmente que você está falando aí é tudo que eu penso. Eu acho que nós estamos na mesma linha de pensamento e eu gosto disso.
Mas eu quero ler aqui o Daniel, ele colocou aqui. Eu era muito vaidoso, com a depressão eu fiquei sem me cuidar, voltando aos poucos. O que você diz para ele, Clara, para o Daniel que está voltando aos poucos a se cuidar? Bom, Daniel, não sei qual tá sendo aí a sua forma de cuidados, né? Se você está fazendo psicoterapia, se você está fazendo algum tratamento medicamentoso, mas busque esse resgate do autocuidado, da autoestima, do autoconhecimento, porque isso vai contribuir bastante. Normalmente a pessoa depressiva, ela não consegue nem se olhar no espelho, né? Tá sempre com o semblante triste, a pessoa nem faz questão de olhar. Ah, ele faz os dois. Ótimo, então acredito que você já esteja tendo aí uma boa evolução. E é isso, é você a cada dia com passinhos de formiga que seja, mas você está buscando aí esse resgate aí dessa vaidade que você disse, né? Que você era bem vaidoso e com a depressão isso acabou. Então, que bom que você já está. Você falou que engordou muito. Porque às vezes a depressão gera ali uma compulsão alimentar também, né? Isso está associado. Às vezes a única fonte ali de prazer é a comida, né? Eu atuando em psicologia, como psicóloga da bariátrica, né? Da equipe de bariátrica daqui de São José, a gente vê muito isso. Porque às vezes a única coisa que dá prazer para a pessoa é a comida, né? E isso vai levar a ter um sobrepeso. E é muito difícil perder esse peso. Então, se você engordou muito, se atente, tome cuidado, porque não é fácil perder esses quilos que a gente adquire diante de uma depressão, diante de algum distúrbio alimentar. Então, se Sim, cuide. verdade. Ô, Clara, a Julie falou aqui sobre meditação. Só para falar um pouquinho disso. A meditação realmente ajuda nesses quadros? Ajuda, com certeza. Eu recomendo para os meus pacientes, né? No YouTube tem várias meditações guiadas, né? Se você coloca lá, às vezes você quer algo específico para ansiedade, algo específico para o medo. Então, lá no YouTube sempre vai ter alguma meditação guiada ali que vai te trazer um conforto. Se você não está se sentindo confortável com aquela meditação, você pode estar mudando, porque eu falo, não é sempre, às vezes chega até a irritar, né? Eu mesmo Você não se já coloquei conecta, né, com algumas, a não se conecta. voz. Então mude. Busque É. uma que vá ali te acalmar. Tome muito cuidado com a sua respiração, né? Observe ali o movimento do ar, isso é muito importante. Ajuda muito a meditação. Eu recomendo. Verdade. Muito bom. Clara, esse papo eu adorei. Espero que todo mundo que assistiu a gente aqui também tenha gostado. Eu quero agradecer cada um que participou, agradecer as pessoas que interagiram com a gente, né, contando suas histórias, colocando o ponto de vista delas e os questionamentos. E isso é importante, porque é difícil quando a gente só fala e as pessoas também não interagem, né? Então, assim, foi um momento muito bacana. Eu estou muito feliz mesmo por este momento. E eu queria que você me deixasse, antes de você sair, me dissesse onde que você atende, quais são os dias, os horários, e como que as pessoas conseguem falar com a doutora Clara, né? Como que elas conseguem marcar uma consulta com você, marcar as terapias. E não precisa falar de preço aqui, não, porque aqui cada um faz seu preço lá, tá, gente? Então, assim, gente, ela é a psicóloga, eu confio, eu indico, mas liguem lá, liguem no consultório dela e se informem. E eu tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos. São José dos Campos tem
algumas psicólogas que moram no meu coração e a Clara com certeza é uma delas. Bom, amiga, primeiramente, fico muito agradecida pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é tão importante, né? E nesse mês também tão importante para nós mulheres, né? Mas acho que essa live não foi ali focada só nas mulheres. Acho que o que a gente conversou aqui serve para todo mundo, né? Sim, E isso sim. é muito importante. Uhum. Bom, no meu Instagram tem o link, né, do meu contato. E, infelizmente, no momento, eu não tenho horários, porque, como eu falei para vocês, eu sou psicóloga hospitalar também. Então, eu trabalho, né, de segunda a sexta no hospital. Eu atendo após as 18h30 aqui no Brasil, né? Porque eu não sei se grande parte aí do pessoal que está participando da live Tá é de tudo no Portugal. Brasil, praticamente, É, praticamente. É, praticamente todo mundo, porque e aqui em Portugal já são meia-noite e 33. Então, olha assim, só, já é super tarde. as minhas amigas estavam a falar, tava a falar em modo de português falar, viu, gente? E elas estavam todas a dizer assim para mim, ai, mas vai ser tão tarde aqui, vai ser tão tarde. Eu falei, ai, gente, é verdade, vai ser tão Deixa tarde, gravada, mas né? pois eu vou deixar Coloca lá gravado, exatamente, vou deixar deixa lá. E se gravada. tiver alguma Olha dúvida lá, aí ó, que eu conseguir tirar, a ó, a Rosiane, Rosiane, é ó, a maravilhosa, muito doutora obrigada. Eu que Clara. agradeço. E que Olha, bom, né? Que de alguma forma a gente conseguiu Rosiane, agregar. era a Rosiane, eu tô cortando a Clara aqui, desculpa, Clara. A Rosiane era para ela estar em um desses dias da live. Ela fugiu, tá? Ela é Ela advogada, fugiu? mora lá em Teresina. Ela tá fugindo. E ela tem um canal no YouTube que chama Gratitude. Me lembra aí, ô, Rosiane, é Gratitude. Poxa, sumiu agora. Assim, é um canal lindo de meditação e ela com Olha que a legal. voz dela é muito bacana. Então, assim, Aí, ó, já tem até um canal para indicar, então, para os meus pacientes. exatamente. Ela deu uma parada e eu conheci essa jovem advogada também pela internet há pouco tempo, pelas minhas postagens, e a gente se conectou de uma maneira que a gente começou a compartilhar ideias, projetos, e ela me falou sobre o podcast, o YouTube dela, né, o canal do YouTube. E eu vi, ouvi, e realmente vale muito a pena. E ela tinha parado, porque ela é advogada também, ela tem muitos compromissos, mas eu disse para ela: continua, porque vale a pena. É muito bom, as meditações dela são muito boas. E eu acho que é isso, é a nossa rede de mulheres, uma apoiando a outra, ninguém solta a mão de ninguém aqui, tá? Com certeza. E se tiverem dúvidas, quiserem mandar mensagem, inbox aqui, estou à disposição de vocês também, tá? Só por enquanto eu não tenho horário mesmo, mas acho que em abril eu vou conseguir abrir novos horários, que eu acho que já estou com algumas altas previstas. Então eu estou ali com a minha listinha também de espera. As minhas redes sociais elas estão um pouquinho paradas, devido à falta de tempo mesmo. Porque eu falei, essa jornada dupla não, tripla, né? Porque chega em casa também tem um monte de coisa para fazer. Sim. Então, eu Reformando trabalho casa, no né, Clara? hospital, aí atendo no consultório, né? Tenho os meus atendimentos online, eu tenho paciente de Portugal também, tenho paciente da Califórnia, Estados Unidos, enfim. Eu também faço atendimento online. E nas redes sociais, como eu falei, eu estou um pouquinho parada, mas pretendo retomar. Vou iniciar um novo projeto agora, nesse mês. Eu não vou falar sobre o projeto, porque eu não sei se eu vou conseguir iniciar nesse mês. Mas é um projeto bem bacana, voltado ao público feminino, tá? Que tem a ver com aquele projeto que eu e a Suzana participamos lá no passado. Tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Então, fique de olho lá no meu Instagram, que logo mais vai ter novidade por lá. Ah, é Gente, verdade, foi um viu? prazer estar aqui com vocês. Obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Sim, E sim. agradeço muito a você, amiga. Foi muito bom.
estar aí nesse momento compartilhando esse assunto importante com você. Ai, claro, eu não vou mais rasgar seda, né? Não vou mais rasgar seda porque senão eu passo aqui a noite inteira falando isso. Mas eu só quero te dizer que você é mais do que especial, merece todo o sucesso do mundo. E Obrigada, você também. eu quero realmente poder participar também junto desse momento que a gente está vivendo. Talvez seja aquilo que você me falou no primeiro dia que a gente conversou sobre a live, sobre o resgate da autoestima. Eu acho que é um resgate de tudo. Um resgate da amizade, um resgate dos laços, um resgate dos projetos, sabe? Um resgate dos sonhos. Então, assim, esse resgate realmente é aquilo que a gente precisa buscar. Então, nós estamos aqui para isso. Nós somos mulheres que inspiram, nós somos mulheres que realmente vão e fazem. Eu sei disso, tá? Então, eu me incluo nisso porque eu sei quem eu sou. Então, assim, eu não tenho medo de dizer. Eu posso ter dias que eu estou mais abaixo, mas eu sei quem eu sou. E eu sei quem É. você é, e eu falo que é um orgulho enorme ter você aqui comigo, viu? Foi muito O bom. orgulho Só o orgulho e o prazer foi meu de estar participando aqui, amiga. Foi tá. muito bom. Tem gente aqui falando que chegou atrasada, mas eu vou deixar a live gravada, tá bom, gente? Para todo mundo depois que quiser assistir. Rodrigo Reis, obrigada por ter assistido. Olha, os homens estão participando disso, foi muito bacana, viu? É bom. E Vamos Daniel fazer parece que um tema voltado ao público ao masculino também. masculino. Isso, exatamente. Vamos fazer assim. Não tem problema quem chegou atrasado, não tem problema quem não pôde participar. Eu sei que todo mundo tem uma vida super corrida. A Clara, coitada, hoje ela terminou o último atendimento quase no a live começando. Exatamente. Então, assim, é Mas deu isso. tudo certo. Obrigada. Deu. Tivemos a primeira falhinha ali no começo, a internet quis dar uma boicotada, mas não conseguiu. Mas agora foi. Tá bom, Clara. Pois um Bom, gente, beijo, agradeço a obrigada, todos viu? aí, principalmente a você, amiga, pelo convite. Eu que agradeço, viu? Um beijo grande. Fala para sua mãe que, ó, Beijo. ela sei que ela tá ouvindo aí, mas que eu a amo, viu? Saudade de nos encontrar. Desde a próxima vez que eu vou ao Brasil, aí a gente vai marcar. Com certeza, hein? Ou Ou que quem vocês sabe eu venham em vou te Portugal. visitar em Portugal. Agora sim, eu gostei mais disso. Esse ano não vai dar mais, minhas férias do hospital já tá acabando, mas quem Tá, sabe mas tem aí o próximo uma ano. outra oportunidade. Já vai deixando aí. Quem sabe você não vem no Rock in Rio de Portugal? Olha só, ia ser É, bacana, hein? olha, tá vendo? Olha aqui Quem minhas sabe? ideias. Quem olha minhas ideias? Claro, ó, tô aqui, ó, tá ali. Amamos, amo vocês. Ai, manos, obrigada por ficar. Minha mãe já deve estar morrendo de sono já. Imagina, um Aguentou monte de gente. firme. Ciara, eu te amo, minha amiga. A Ciara quer ir para Maldivas comigo. Ela já colocou aqui que é, ela já colocou várias coisas, mas eu só quero dizer muito obrigada a todos, tá bom, gente? Um beijo no coração, paz e prosperidade para todo mundo e muito equilíbrio. Beijo, Tchau, tchau, Clara. gente. Boa noite. Foi um prazer Boa estar noite. aqui essa noite com vocês. Foi Beijo, mesmo. amiga. Beijo, meu amor. Tchau, tchau. Você sai aí, viu, Clara? Que eu não sei Tá como que bom. faz isso. Tá bom, beijinho. Tchau. Tchau. Pois, gente, agora só para desejar dizer para vocês boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho mais longa porque realmente hoje foi a primeira vez. A gente tinha muitos assuntos, mas eu agradeço de coração quem ficou até agora, até o final. E até amanhã. Amanhã eu tenho uma outra entrevista com uma psicóloga lá de Teresina, a doutora Sildineia, e o assunto é muito, muito legal. Ela, além de ser psicóloga clínica,
Ela é sexóloga e a gente vai ter assuntos muito bacanas. Hoje é aniversário dela, está comemorando o aniversário. Doutora Cirdineia, felicidades, parabéns. Amanhã nós temos um encontro marcado comigo, com as minhas amigas, com essas pessoas especiais que estão fazendo parte da minha vida. Então, para vocês, meninas, meninos que participaram, o meu beijo, o meu abraço, e que vocês possam realmente sentir essa paz, essa tranquilidade, e que possa prosperar a vida de vocês. Um beijo bem grande para cada um e boa noite.